Ei, mulher, sabe quando você vai sair com seus amigos, com a família, vai para encontrar alguém em alguma reunião e você coloca as suas melhores roupas e começa a vir aqui na tua cabeça uma voz falando que você é feia, que todo mundo vai falar mal de você, que era melhor você não ir neste lugar, porque as pessoas não vão querer te ouvir porque você é feia. E sabe o que eu tenho para te dizer aqui? Que isso tudo é o inimigo. É isso mesmo que eu quero trazer hoje aqui no vídeo para você. É para falar sobre a autoestima que o próprio inimigo te rouba, mas que o Senhor Jesus restaura. Então, fique aqui por esse vídeo, porque vai ser um vídeo maravilhoso para você, mulher, ou para você, homem, aprender também muitas coisas aqui sobre a sua esposa. Eu vou começar por um testemunho, né? Teve um dia que o meu avô ele estava internado no hospital e a minha mãe e todos os irmãos da minha mãe que moram fora, né? Eles vieram para casa dela e ela me ligou falando, Fran, venha para casa porque nós vamos fazer um churrasco e vai estar todo mundo aqui. E eu falei, combinado, né? Só que quando chegou o momento de eu ir pro meu quarto trocar de roupa, tantas coisas ruins aqui na minha cabeça, tantas coisas ruins, eu não sabia que era o inimigo, não sabia. Começava a falar que eu era feia, que tudo, eu era uma comilona, que eu tava daquele tamanho porque eu era fraca, eu não conseguia emagrecer, né, que todo mundo lá, ninguém ia querer me ouvir porque eu estava feia, porque eu era feia, porque eu estava acima do peso, as pessoas iam falar mal de mim, enfim, tudo que é de ruim ele falou ali na minha cabeça. Tanto que eu tava assim, ó, tão cabisbaixa naquele dia, que a primeira roupa que eu coloquei, eu nem troquei. Eu tava assim, tão nossa, já que eu tô feia, não vou nem insistir em colocar nada. Mas eu também não abri minha boca, viu? Pra dar trela ao inimigo, apesar de não entender que era ele, eu não abri minha boca pra falar, ah, realmente estou feia ou algo. Fiquei calada. Fiquei tudo suportando isso calada aqui dentro. Coloquei a minha roupa, olhei no espelho, não gostei. Não me achei bonita. Não queria ir pra casa da minha mãe, não queria participar dessa reunião. Mas o porquê que o inimigo quis tentar isso? Porque quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, tava toda a família reunida, enfim. No final, ali, passado um pouco da meia-noite, eu virei as costas, fui buscar minha filha dentro da casa e dei as costas pro pessoal que estava lá no fundo, né, na área gourmet da casa dos meus pais. Quando virei as costas, que era em sentido a ir embora, o Espírito Santo falou, espera, reúne todo mundo para fazer uma oração. Porque tava a família toda da minha mãe tava lá, né? Então, eu quis fazer o que? Eu quis terceirizar o que Deus mandou fazer. O que o Espírito Santo tocou no meu coração para mim fazer, eu quis terceirizar. Eu entrei lá na sala da minha mãe, pedi para uma prima minha, uma menina assim extremamente ungida, maravilhosa. Ela é adolescente ainda, né? Mas eu quis jogar para ela. Falei, vamos fazer uma oração lá, porque ela estava fazendo já com as crianças na sala, né? Então o ambiente já estava favorável, mas eu quis terceirizar e pedir para ela ir. É claro que ela ficou com vergonha, porque uma coisa ela fala ali com os primos menores, outra coisa ela era falar ali com os adultos, né? E só que como eu vi que ela demorou um pouquinho para sair do lugar, e eu sou uma pessoa que, enfim, resolve problemas, né? Bom, se ela não tá indo, deixa que eu vou lá no fundo. Cheguei lá e falei, pessoal, vamos fazer uma oração, né? Todo mundo aqui tá unidos aqui, coisa que é algo difícil de acontecer aqui na família realmente. Então vamos aí fazer uma oração para o vô. Vamos agradecer a Deus porque está todo mundo reunido aqui também, apesar das dificuldades, né, das circunstâncias. E e pronto. Aí a minha tia até falou pra mim, Fran, você vai fazer oração? Eu falei, não, não, pode fazer vocês. Aí ela falou, mas você puxou, então você ora. Eu falei, não, não. Né, eu trouxe aqui a Maria pra fazer oração, que era minha prima, né? Ou a tia que faça, por quê? Porque eu gosto também muito da oração da minha tia. Então, pra mim, seria digno que ela realmente fizesse a oração. Mas isso, na realidade, era a minha timidez, roubando um dom que Deus me deu. Vai escutando. Então, a minha tia me falou, né? Falou, Fran, mas eu senti que essa oração quem deveria fazer era você. Tudo bem, eu vou fazer, mas eu senti que era pra você. Eu falei, não, mas eu não senti nada. Porque eu pensava assim, que a intimidade que eu tinha com o Espírito Santo era suficiente para ele me contar que eu deveria fazer oração. E o meu tio também falou, mas eu também senti que era para você fazer oração. Esses dois que eu tô falando são as pessoas da família da minha mãe, que estão mais conectados, né? Indo pra igreja, servindo, enfim. E eu falei, não, gente, pode orar vocês. Eu já reuni vocês, agora vocês fazem oração. Eu fiquei até um pouquinho meio bravinha aqui por dentro, assim, né? Enfim, fizeram oração. E veio algumas coisas para questionar, né? Minha tia, no meio da oração dela, ela falava até assim, Senhor. E ela faz uma oração, gente, impecável, né? A forma, assim, de orar. Todo mundo sabe fazer uma oração, né? Oração é uma palavra simples. Mas é que ela tem uma unção na oração. E ela, naquele dia, ela declarou
que Deus libertasse todo o espírito de intimidade que estava tendo naquele coração. De intimidade não, fugiu agora a palavra, mas todo espírito de vergonha, de timidez, que fosse embora, que aquela alma fosse liberta, Pai, e que viesse a vir orar, Pai, que viesse a entregar o Teu santo nome, que ela revelasse o Seu dom. Olha a oração. Eu sabia que a minha tia estava falando isso pra mim, mas eu fiquei ainda com aquele coração fechado, sabe? Tanto que eu cheguei em casa, fui contar pro meu marido a história, e eu até falei pra ele, eu falei, amor, não é por timidez, né? Aquele jeitinho bravo, não é por timidez nem nada, eu só não quis fazer oração. Mas no fundo, dentro de mim, algo falava assim, se um só tivesse falado, tudo bem, mas foram duas pessoas que falaram que sentiu que eu deveria fazer oração. Então, quando são duas pessoas falando, você começa a remoer, ué, o que está acontecendo? Bom, enfim, foi naquela semana aonde, de fato, eu comecei a estudar mais, a ouvir mais pregação, a entender mais sobre libertação, enfim, cura, sobre várias coisas. Foi a semana que eu comecei a ter intimidade com Deus de verdade. Foi a semana aonde eu entrei no meu quarto. Primeiro começou assim, eu comecei a assistir uma pastora completamente diferente de qualquer outra pastora que eu já, enfim, ouvi na minha vida, né, até na igreja. E ela falava muito sobre ir pro quarto, né, pro secreto, a declarar, não ficar pedindo, mas declarar, que é diferente de pedir, né, ir lá e confessar os pecados, enfim, ser curado. E ela ficava, vai lá, faz, que não sei o quê. Eu tenho vídeo meu que eu gravo, eu falo assim também, vai lá, faz, pra ver só. E eu pausei o dela e falei, você quer saber? Eu vou fazer o que essa mulher tá falando, menina. Transformada, transformada. Eu juro pra vocês que eu tinha medo, vergonha, na realidade, de orar no meio das pessoas. E olha, pega mais uma aqui. Todo lugar que eu vou, todo lugar, todo mundo fala que eu falo muito bonito. Nossa, é incrível. Sabe quando as pessoas falam assim, em todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam que perfume eu tô usando. É as pessoas falando de mim sobre a minha comunicação. E eu fico, pra mim é normal, eu tô falando, tô transmitindo aqui uma mensagem pra vocês e tenho o cuidado de fazer com que a mensagem que vocês estão recebendo seja interpretada da forma como eu quero que vocês recebam, né? Então, inclusive teve um dia que eu tava com uma palestra, não ia dar palestra, ia participar, fui descer do Uber, o Uber falou que eu falava muito bem. Cheguei lá, aparece outra pessoa, falou que eu falava muito bem, eu fiquei, pô, tem alguma coisa aqui, né? Será que isso é um dom ou algo do tipo, que eu já tava em jejum, né? E aí quando eu entrei pro secreto, e eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados, fiz minha confissão, pedi perdão, pedi um novo coração, pedi um novo eu ali, que a mulher que entrou dentro do secreto fosse uma mulher diferente ao sair. Gente, foi. Quando eu abri, gente, juro pra vocês, quando eu abri a boca pra fazer a minha oração, eu nunca orei naquele nível. Nossa, tava nível assim de certas pastores que eu conheço. Parecia mesmo pastora pregando. Eu falei, caramba, essa sou eu. Opa, pera lá. E continuei. E todos os dias que eu entro lá é exatamente da mesma forma. Vocês estão entendendo que o inimigo queria me calar e me afastar de um dom que Deus queria me usar? Eu tô aqui gravando hoje vídeo pra vocês. E hoje eu tô gravando completamente diferente do que eu falava nos vídeos anteriores pra vocês. Eu acabei bloqueando alguns vídeos aqui também, que era de outros assuntos, né? Mas é uma mulher completamente diferente. Uma mulher hoje que tem autoridade pra falar, uma mulher que tem presença, que tem segurança, que tá bem, que fala, que tá falando bem, porque se sente bem. Você tá entendendo? Gente, é absurdo. Aquele dia precisavam coisas acontecer para que chegasse. Deus sabia que eu não ia fazer oração, ele já conseguia, mas ele me pediu. Mas ele usou a minha tia para fazer a oração, para quebrantar todo espírito imundo que estava aqui, fazendo com que eu tivesse vergonha de fazer algo que Deus queria me usar. Vocês têm noção, eu tenho 31 anos. Olha o tanto de tempo que demorou para me acordar para a vida e para realmente aprender a usar a minha comunicação para fazer o bem, para passar a mensagem pro próximo. É complicado quando a gente se toca, sabe? Aquele dia o inimigo não queria que eu fosse lá. Antes, eu tava pensando só, o inimigo não queria que eu fosse lá, porque, é, porque eu tinha que reunir o pessoal para fazer oração, mas é muito maior do que isso. Não era por causa disso, porque o inimigo sabia que lá eu seria realmente conduzida para oração. Um exemplo, naquele dia minha tia também falou, olha, mas eu queria mesmo fazer essa oração, né, antes de X, eu tinha mais uma outra irmã deles que foram embora antes de X ir embora, mas a gente ficou aqui conversando, mas eu não ia embora sem fazer oração, não, eu ia sim fazer uma oração aqui, e eu olhei para ela e falei assim, ok, tia, mas não era para você chamar as pessoas para fazer oração, era eu, mas olha como as coisas tinham que ser realmente, não era minha tia que tinha que unir as pessoas para fazer oração, era eu, por quê? Porque
Meu tio e a minha tia iam sentir de que quem tinha que fazer oração era eu, e eu não ia fazer, e a minha tia ia fazer uma oração para quebrantar todo o espírito ali de vergonha, de timidez, e foi quebrantado ali naquele dia, gente. E quando eu fui me posicionar no meu secreto, gente, nossa, que glória, sabe? De ver você se redimir a Deus, de você começar a abrir a boca com clareza, com autoridade. Teve um dia, né, eu acho que no meu terceiro dia, já estava em jejum, também estava jejuando junto, jejum muito forte, sabe? Muita oração, muita declaração em cima da minha vida, da minha família. Eu levei meu marido no meu secreto. Eu falo meu secreto, é o nosso quarto, tá? Mas é o meu secreto ali, quando tá eu e Deus ali sozinhos. E homem, geralmente, a mulher fala que a mulher ela é mais doce, ela é mais, como eu posso falar, mais sensível, mais fofa. É o tratamento que Deus dá pra gente. Por isso que, normalmente, quando um lar vai ser transformado, geralmente costuma acontecer pela mulher. Porque a mulher tem um coração mais maleável, um coração mais, como eu posso falar? Um coração não sedento assim por Deus, mas um coração realmente ele redimido. Para Deus, o homem é mais duro. Então, eu levei meu marido para dentro do meu secreto, né? Meu marido crê muito assim em Deus, não tem a mesma conexão que eu, e tá tudo bem, mas mesmo assim é um servo de Deus, um homem provedor maravilhoso, um ótimo marido, um ótimo pai. Ele entrou no secreto de todo bom coração e tava lá, com a pose dele de homem robusto, todo quadrado, assim, ó, fazendo oração nele. Comecei a orar pela vida dele, né? Quando eu falei para ele, quando eu falei, Senhor, que os seus anjos protejam as costas desse homem. Ele já deu uma entortada ali. Aí quando eu comecei a orar, declarar muito mais pela vida dele, sobre as maldições que jogaram para cima dele, todas as maldições hereditárias, todas as coisas ruins que um dia decretaram sobre a vida dele, ou que ele estava vivendo. Nossa, eu falei tanta coisa, gente, declarei tanta coisa nas costas daquele homem, que eu tava com o olho fechado, porque quando a gente entrou dentro do secreto, eu juro pra vocês que veio sim aquele pensamento, putz, e agora como é que a gente vai conduzir? Porque todas as vezes que meu marido a gente ia fazer oração junto em casal, ele faz no silêncio dele, eu faço no meu silêncio. Você tá entendendo? Então quando eu chamei ele pro secreto, eu pensei, caramba, e agora, né? Os dois juntos aqui, sempre fez aqui no silêncio, como que eu vou orar, vou ficar com vergonha. E ao mesmo isso tudo em segundos ali pensando, tá? E o outro lado meu também falando assim, pô, mas a gente faz isso aqui todo dia já no secreto, eu e você, né, Espírito Santo, vamos fazer do jeito que a gente tá fazendo. E eu não queria mostrar pro meu marido como eu estava, não. Eu queria era fazer a mesma oração que eu fazia ali pra Deus todos os dias, eu e ele sozinhos, né, e fazer ali na frente do meu marido também. E eu quero fazer isso por outras pessoas. Tem um vídeo meu que antes desse daqui que eu faço oração também. E eu não fazia oração pra ninguém, pra ninguém. Meu marido entrou, fiz as orações sobre ele, esse homem. Quando eu abri os meus olhos, né, que eu tava com o olho fechado, ele tava caído no chão, chorando. Cara, foi tremendo, foi tremendo. Então, as pessoas sempre falavam, sua comunicação é muito boa, né, legal. Mas agora eu tô muito feliz porque, gente, é uma oração abençoada que hoje em dia eu consigo fazer. Sabe, Deus transforma tudo. E uma das coisas que eu queria falar pra vocês, né, que o quê? Nós moramos 5 anos em Portugal e lá enfim, eu tinha emagrecido já, tipo, 2017, por aí, já tinha emagrecido, tava na academia, tava magrinha, peso saudável, enfim, comia muito saudável. Depois, em 2018, eu engravidei, continuei a treinar, continuei na alimentação saudável, né, tanto que eu grávida, tô mais magra do que estava mais magra do que eu tô hoje, né? Então, assim, realmente estava, enfim, né, vivendo a vida saudável. Minha filha nasceu, eu tinha que perder só 5 quilinhos, né? Então a gente se mudou para Portugal assim que ela nasceu e, nossa senhora, foi só a ladeira acima. Fui engordando lá cada vez mais, cada vez que os anos iam passando, pronto. Aí, após os 5 anos, a gente resolveu voltar aqui para o Brasil, né? Hoje, até um tempo atrás, eu ficava batendo na cabeça, meu Deus, o que que eu fiz? O que a gente está fazendo aqui? Por que que a gente veio? Hoje eu entendo que Deus queria realmente tratar aqui dentro, primeiro. E que através de mim, a minha família fosse toda curada. Que a minha família fosse toda curada e tratada através da minha vida. Então hoje eu entendo isso. Hoje nós já entregamos os nossos planos para ele, óbvio, mas estou aqui cumprindo o chamado dele verdadeiramente. Mas porém, lá, então eu engordei lá, viemos embora para cá. É muito emocional, costumam falar que a gente come emoções, né? E acabei engordando um pouco mais, né? E eu não gosto de estar acima do peso. Juro, eu me sinto fracassado se eu estiver acima do peso, porque eu não me sinto elegante pra me vestir. Mas vai escutando. Qualquer roupa que eu colocava, eu não me achava bonita. Esses dias atrás, eu gosto muito de maquiagem. Só que aqui no Brasil eu não consigo ficar fazendo muita maquiagem, porque aqui é calor demais, é muito calor. E eu sou uma pessoa. Gente, juro, isso é uma coisa que eu puxei do meu pai, foi suar a cara. Meu Deus, então, por mim,
Durmo dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro, na água gelada. Porque, nossa, tremendo. Então, eu sou muito rosto, eu não fico usando maquiagem. Mas esses tempos atrás, eu fiz uma maquiagem. Quando eu fiz a maquiagem, gente do céu, foi terrível. Eu me achei tão feia. Falei, meu Deus, nem a maquiagem tá me deixando bonito. Olha o nível, gente. Olha o nível. Ah, meu Deus do céu. Não tava mais me amando, sabe? Eu não tava encontrando quem realmente eu sou. Algo terrível. Meu marido sempre falando, amor, você tá linda. Você é linda, sempre foi linda, sempre te achei linda. Enfim, um homem apaixonado, que vocês vão falar. Mas eu não me achava, gente. Isso é triste demais. Teve vezes na minha casa lá em Portugal, de eu estar assim, ó, deitada no chão da minha casa, no corredor da minha casa, que era meu cantinho secreto, eu estar chorando, chorando muito pra Deus, falando pra ele que eu odiava a minha vida, porque a nossa vida financeira não estava boa. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que o inimigo, uma vez que eu tava chegando lá na academia, o inimigo tava falando pra mim tirar minha vida. Juro pra vocês, o inimigo tava realmente ali falando pra mim tirar minha vida. Porque a nossa vida não ia pra frente, a gente não tinha prosperidade financeira. Você tá entendendo? Quando eu cheguei aqui no Brasil, a gente achava que a gente não era próspero lá, né? Tendo tudo que tinha, mas não achava que era próspero ainda. Não sei que nível que a gente queria chegar. O inimigo mandando eu, né, enfim, deixar aqui o mundão. Não dei corda pra ele, óbvio que não, mas é claro que eu já tive muitas orações muito boas com Deus, óbvio, mas teve sim umas 3 orações aí que eu chorei demais pra ele, falando que eu não queria mais viver, enfim, por causa de dívida, gente. Nossa, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, repreenda, tira esse espírito da vergonha, sabe? Mas é pra mim tomar, na realidade, consciência, né? De que a vida é linda, cara. Hoje eu amo olhar o céu e contemplar o céu combinando com as árvores verdes. Eu acho que é uma combinação tão linda. Dias de chuva, então, eu acho lindo, cara. Hoje eu tenho uma percepção muito sensível da vida. Se eu vejo um pássaro, eu sempre olho pra ele e falo, oi, Jesus. Porque, gente, como que alguém coloca num pedestal dívidas? Depois que a gente morrer, as dívidas vão continuar. Nessa casa que eu moro hoje, vai continuar chegando dívidas de água, de luz. Vai... Você tá entendendo? A próxima pessoa que morar aqui vai ter essa mesma dívida. Eu tô falando só dívida de água e de luz, né? Então, assim, olha o nível. Olha o nível que Satanás já tava enchendo o saco na minha vida. E eu tava permitindo tudo isso. Então, quando eu cheguei aqui, ele começou a agir na minha cabeça sobre essas questões do emagrecimento, enfim, sobre várias coisas na realidade, né? E aqui, a gente passou um apuros tão, tão, tão. Foi bem difícil aqui. No primeiro mês que nós entramos na nossa casa, mais um testemunho aqui pra vocês, a gente já não conseguia pagar uma parcela, a primeira parcela da casa. Vocês têm noção disso? A gente veio de Portugal com bastante dinheiro, mas no primeiro mês que a gente mudou pra nossa casa, eu não tinha dinheiro pra pagar a parcela do meu apartamento. É loucura, não é? É muita loucura. Mas, quando eu me posicionei ali no meu secreto com Deus, gente, eu fui curada, eu fui libertada. Hoje, lógico que hoje eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício, tá? Eu faço os meus jejum com Deus, também estou praticando jejum intermitente, tá dando resultado. É claro que eu ainda não tô como eu quero, né? Quando eu vejo aqui nos vídeos, que ó o bracinho, ó o tchauzinho. Quando eu vejo essas coisas aqui, eu fico chateada, não fico chateada mais, mas eu vejo que eu estou em processo de emagrecimento. E eu vou chegar lá, porque eu sou forte e eu consigo. Exatamente isso. Acabou. Hoje eu não dou trela mais pro inimigo. Naquele secreto lá eu selei toda a obra, toda a legalidade que tinha sobre a minha vida. Ele não tem mais poder com a minha vida. Não tem. Não dou mais esse direito a ele. Vocês estão entendendo? Hoje, realmente, quem governa a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. O Satanás não faz mais isso na minha vida, não, nem na minha casa. Aqui, minha filha, eu repreendo ele muito bem. Aqui ele já foi varrido, na realidade. Fechei os pactos que eu já fiz. Fechei todas as legalidades que estavam em aberto e ainda eu continuo pedindo pro Espírito Santo, Espírito Santo. Me mostra no dia de hoje. Se tiver alguma legalidade em aberto que a gente fecha aqui e agora. Se tiver algum pecado ainda que eu não pedi perdão pra Deus, me fala que é agora que eu peço. Hoje eu quero andar em santidade com Deus. É claro que eu ainda não tô maravilhosa, tô perfeita, né? Eu tenho que vigiar todos os dias, gente. Tenho que vigiar todo santo dia. Se o inimigo vem e faz a festa, né? Eu preciso melhorar mesmo muito mais a minha leitura na Bíblia, você tá entendendo? Mas eu tenho amado vir aqui no YouTube falar do amor de Deus. Eu tenho gostado de fazer isso até no TikTok. O TikTok eu tinha muito medo dele, daquela rede que eu falava que ali era uma rede cheia de danças, enfim, aquelas coisas que eu não gosto, né? Só que eu tenho gostado de falar lá a mensagem de amor de Deus. Tem muita gente que faz isso lá, não vi ainda, mas deve ter gente que faz isso lá. Mas eu tenho gostado, porque antes eu tinha vergonha.
Eu poderia falar de 1 milhão de coisas, de negócios, enfim, da minha formação, do que eu sei, do que eu não sei, de viver fora, né, que é uma coisa que todo mundo quer saber. Mas eu prefiro falar do amor de Deus e te falar que você já está curado em nome de Jesus. Esse vídeo eu trago aqui para você realmente entender que você é maravilhosa. Eu passei hoje essa maquiagem aqui no meu rosto, claro que tô dando para ver muito bem, né, enfim, iluminação. Mas eu tô olhando ali no espelho e falo, Senhor, eu tô bonita demais, Senhor, eu tô bonita demais, porque eu vou dar mais um testemunho aqui pra você e grava essa frase que eu vou te falar agora, que Deus toca no seu coração. Ele usou o testemunho de uma outra amiga minha pra tocar no meu coração. E olha o tapa. Ela também tava se sentindo feia naquele dia, trocou de roupa umas 5 vezes. E o Espírito Santo falou pra ela assim, então se você tá se achando feia, você tá pensando isso também de mim, porque fui eu que te fiz, você é imagem e semelhança minha, então eu também sou feio. Gente, olha isso. Vocês têm noção disso? Então, de fato, hoje, cara, eu coloco uma roupa, tudo bem, se eu não gostei, vou ali a troca, mas geralmente eu já vou pensando na roupa, já coloco aqui, mas eu não fico mais judiando de mim na frente do espelho, não. Nossa, hoje eu tô feia, não. Essa legalidade aí do mal, o Espírito Santo não, o maligno não usa mais contra mim. Compulsão alimentar caiu por terra. Não tenho. Não tenho, em nome de Jesus. Tenho comido saudável, sim, tem vezes que me bate uma vontade de comer umas coisas diferentes, eu vou lá e faço aqui dentro da minha casa, de uma forma de fazer em casa mesmo, né? Mas você gasta menos, como saudável ainda na mesma, você tá entendendo? Mas hoje, eu tava ali até agora, eu acabei de gravar um vídeo, e antes de gravar isso, eu fui lá e fiz uma oração no meu secreto, e agradeci demais a Deus, porque Ele me curou, gente. Ele me curou num nível que eu estava me achando muito feia. E hoje poder olhar no espelho e realmente me achar bonita, isso é grandioso demais, sabe? Claro que tá vindo também um pouco de emagrecimento, o meu rosto tá afinando, porque, gente, eu detesto isso aqui, ó, papada, meu Deus. Mas tá afinando, né? Enfim, o corpo tá mudando aos poucos, não é de uma hora pra outra, até porque a gente não engorda de uma hora pra outra, né? Em longos meses e anos a gente vai engordando. Eu emagrecer é do mesmo jeito, só que eu emagrecer é muito mais rápido, é só você querer, óbvio, mas eu agradeci muito a Deus porque Ele me curou de eu parar de me odiar, porque eu sou filha dele, eu sou imagem e semelhança dele, e tudo aquilo que eu faço contra mim, eu faço contra ele, você tá entendendo? Então, se ame, mulher, você é linda, você é perfeita, você é filha de Deus, você é imagem e semelhança dele. Não permita que o mal haja na tua vida, não permita que o mal coloque caraminholas aqui na tua cabeça, não. Se livra de sair, minha filha, entra no teu secreto e fala, Senhor, repreenda todo o mal que está aqui me usando, Pai, que está aqui tomando a minha vida para ele, Pai. Você é uma ungida de Cristo, por que você está deixando Satanás entrar na tua vida? Eu também demorei muito para acordar com isso, você tá entendendo? Eu ouvi, foi uma pastora também, foi uma abençoada de Deus. Hoje pode ser que você tá ouvindo aqui comigo, que o meu vídeo realmente entre na tua vida e transforma a tua vida, que você mande para outra mulher, que transforma a vida de outra mulher. Não é a Fran, não é a minha voz, não é a minha comunicação. É o que o Espírito Santo tá falando, é a mensagem que ele tá te levando. Você é uma ungida de Cristo, se posiciona, receba essa graça na tua casa, mulher, ele te posiciona, vai comer bem, vai comer saudável, essa vontade de comer porcaria aí é o inimigo fazendo você cair por terra todo dia ele te faz cair por terra, sabe por quê? Porque na hora que você tá no chão caída, ele vem pisar em cima de você, falando que você é culpada, que você é uma inútil, uma estúpida, que você é uma gordinha feia. Ele fez isso comigo, agora ele não fala mais, ele tá silenciado pela honra e glória de Jesus, mas todos os dias você precisa vigiar. Precisa vigiar para você não cair em pecado, porque todo dia ele está em volta aí, só vigiando, tentando pegar uma brecha. Ele só precisa de uma brecha para entrar na tua vida. Quando é que você vai começar a tocar esse cara aí da sua vida? Se levanta, mulher, vai lá pro teu secreto agora, vai lá orar, vai repreender, vai pedir perdão pelos seus pecados, vai aceitar Jesus no seu coração e deixa ele te curar. Você vai ver seu emagrecimento acontecendo, você vai ver você se achando linda, você vai ver você passando uma maquiagem. Eu não tô aqui com maquiagem vulgar, nada. Não uso roupas vulgares, apesar que eu sei que quando a gente deita assim fica, né, mostra um pouco de decote, mas você é bonito do jeito que você é. E Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Amém, minhas mulheres? Siga aqui, gente. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Compartilha com outras mulheres que você acha que deve assistir esse vídeo aqui, gente. Eu encontro vocês no próximo vídeo. E que em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida prosperidade, muita presença do Espírito Santo, muita, que ele te toque verdadeiramente e você seja transformada, que você consiga sair segura de casa, linda, de bem com a vida, consiga enxergar amor, consiga enxergar vida, consiga enxergar Cristo nos pequenos detalhes, até um pássaro passando no céu.
Que você saia, que todo mundo sinta a presença de Deus, veja a luz de Deus em você, porque você é a escolhida, você é uma ungida. Vai lá, toca esse cara ruim da sua vida aí e receba a graça do Espírito Santo, porque você gere testemunho para outras pessoas. E gerar testemunho dói. Isso que tá doendo em você hoje é um testemunho que tá gerando na sua vida. Depois que você vê esse vídeo aqui, essa mensagem que o Espírito Santo tem para você, você vai transformar a vida de outras pessoas. Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo.